Meu nome é Antônio Manuel Filho, conhecido popularmente como Tonho de Tuni, certo? E de há muito tempo eu trabalho com cultura, arte, né? E nesse espaço aqui cultural, aqui a gente trabalha com... São muitas coisas, né? Nós trabalhamos com teatro, com escultura, com pintura, pintura em telas, né? A gente trabalha com o folclore popular do Bumba Meu Boi, né? Nós temos a equipe também de bonecos geminados, trabalhamos também, esculpimos bonecos geminados, bonecos gigantes e tantas outras coisas. A equipe também com perna de pau, né? Nós temos o pessoal também que fazem essa parte de palhaço também. E é um contexto muito grande, muita coisa que a gente faz aqui dentro desse espaço. Agora nós vamos fazer uma pequena mostragem, certo? Dessas artes visuais e esculturas que a gente trabalha aqui. Isso desde do confeccionar, do fazer, certo? Através de pesquisas ou não pesquisas das criações da gente, que a gente constrói e dessa construção a gente aproveita para poder a gente fazer, certo? As apresentações, por exemplo, dentro do Bumba Meu Boi, como a gente faz. Então, eles são aproveitados, né? Material, a gente que a gente até confecciona, faz e pinta, esculpe e dá essa graça a essa arte tão bonita que é a arte visual e dessa cultura tão antiga para dar vida ao processo do Bumba Meu Boi. Tem umas coisas muito interessantes aqui, ligado até ao misticismo do nosso município, ok? Então, quando eu era criança, meu pai contava que meu avô dizia, por exemplo, que Quixeré, quando os vaqueiros do meu avô, quando vinha do recolhimento, pegar o gado, deixar o gado nesse pé de serra aqui, na chapada aqui, e eles contavam que em um certo lugar, quando eles passavam, tinha uma certa visão da noite, isso na boca da noite ainda já, né? Já entardecer para anoitecer, e eles contavam que tinha uma certa visão, uma coisa meio esquisita, certo? E como eu era muito atento a todas essas histórias, né, do passado, de meu avô, bisavô, e que meu pai contava, e eu ficava atento. Depois, com o tempo, na confecção do Bumba Meu Boi, eu quis dar um ar de graça ainda para poder a gente fazer um trabalho mais bonito e colocado do passado para dar um reconhecimento, principalmente daquelas pessoas que não conheciam como é que eram essas coisas. Então, nós demos o ar da graça, por exemplo, dessa visão da noite. Então, nós providenciamos aqui uma cabeça de um bicho, né? Onde acende as luzes, assim, uma coisa meio interessante, invocada, meio, assim, vamos dizer, pavorosa. E a gente fez esse bicho e colocou-se como uma visão da noite. Então, é um dos personagens do Bumba Meu Boi. Por quê? O Bumba Meu Boi eu achava... O original, como a gente tem, eu achava pouco, porque quando tinha um tempo de a gente brincar 2 horas e meia, tinha gente que queria que puxasse até 3 horas de apresentações, então a gente colocava como apresentação esses bichos para poder dar mais, né? O ar da graça, o pessoal assistir e o pessoal achava interessante, é tanto que ele é muito espalhafatoso, o figurino é todo com chocalho e ele sai fazendo uma à sombra, então ficou assim, mais ou menos, a visão da noite, uma coisa que fizesse um medo, como os antigos vaqueiros diziam, que fazia medo. Então a gente trouxe dessa realidade,
para essa assim, da antiga, para colocar agora nesses tempos de hoje assim, e ficou nessa brincadeira. Já são mais de 20 anos de brincadeira de Bumba Meu Boi, né? Um resgate que a gente fez. A gente também não poderia deixar de esquecer também o nosso folclore popular, né? Como conhecido, aquela que no meio do mato, quando as pessoas iam, que fumava muito, né? Era a caipora. Então nós criamos a nossa caipora e colocamos também como um dos personagens dentro da cultura folclórica do Bumba Meu Boi. Eu não podia deixar de esquecer, era também o lobisomem, que é uma figura, né? Um bicho assim encontrado no mundo inteiro, filmes, grandes artistas, grandes cineastas, né, grandes produtores que colocam dentro dos seus trabalhos, né, de cinema, da arte. Então, nós temos o nosso também lobisomem. Eu achei muito interessante trazer um ser mitológico, que é o fauno, né? Tá entendendo? Então nós fizemos o nosso fauno e a gente coloca dentro da apresentação. Assim como também nós temos a vaca louca, né? Que é aquele mal do Canadá, onde a vaca se depara no chão, cai no chão, todo esse tremendo. E a gente também tem, né? Dentro do Bumba Meu Boi, para dar vaca, né? Vaca puxa do boi, né? É a mãe do boi. A vaca louca como um personagem também da cultura folclórica do Bumba Meu Boi. Outro personagem interessante que minha mãe falava quando eu era pequeno, né? Que ficava no meio da rua porque a gente dava trabalho, ela queria ver todo mundo dentro de casa e não no meio da rua. Ela me dizia: menino, vem pra dentro que lá vem o Papá Figo tá solto na rua. Aí nós criamos aqui um ser mais ou menos e colocamos ele como um Papá Figo. Eu escutava em Quixeré dizer que existia um senhor que virava lobisomem, certo? Então, eu tive muita curiosidade e fui atrás, né, dos antigos para saber qual era essa história desse verdadeiro lobisomem que Quixeré tinha na década acho que de 1940 para trás, por aí, 50, sei lá, para trás. Então, de um certo tempo, uns 8, 10 anos, eu encontrei esse senhor dentro de Quixeré e perguntei se ele virava lobisomem, assim, bem diretamente. Ele disse: não, meu filho, era brincadeira, era coisa que a gente criava, brincava. Então, o que ele fazia? Ele pegava os couros, que antigamente a região, né, tinha muito couro, né, da matança do gado. Ele espichava os couros através de espichos, de cipó, de mameleiros, né, e outros mais, e até no chão mesmo, né, e esticava aqueles couros, ficavam ressecados, e aí ele juntava, costurava 4, 6, 8 couros, aqueles courão grande e seco, né, e fazia uma espécie de cobertor, se cobria todinho, deixava uma parte arrastando no chão, e passava no meio das ruas, né, só com os olhos de fora, né, e sem ninguém ver o corpo dele e outras coisas. E aí, assim, à noitinha, 7, 8, 9 horas da noite, 7, 8, 9 horas da noite, passava na carreira. Como Quixeré ainda era ainda no carroçal, né, fazia muita poeira e todo mundo dizia que lá vinha o lobisomem, e menino corria para dentro de casa e todo mundo trancava as portas e se trancava e se fechava com esse medo, né? Essa lenda que Quixeré existiu. Então eu criei como era feito tudo de couro, eu criei um couraça, né? Intitulei de couraça, e foi esse personagem aqui mais ou menos. Só que não era assim, era mais só com a base de couro, mas eu dei vida, né? Com outro material, né? Que a gente trabalha, tipo assim, o papel machê, o arame torcido, né? Arame 3 qualidades de espessuras diferentes, e a gente vai moldando, né? Depois a gente trabalha muito com o papel de saco de cimento, jornal, né? Revistas antigas que vão pro mato, pro lixo, e a gente aproveita tudo isso, né? Com o grude, né? É a goma, o grude feito no fogo, que é muita nossa cola, né? A cola branca também, e outras espécies de adesivos e tinta, né? E durepox,
porcelana fria, certo? Massa de biscuit, que é a mesma coisa e tal. E a gente vai fazendo toda essa mistura e até chegar à arte final, né? O ponto final. E dentro todo esse trabalho, existem muitos outros trabalhos ainda, que nós não mostramos tudo, que acho que o teaser aí vai ser pouco para a gente mostrar. E tem muito, né? É um universo de trabalhos artísticos, de arte visual, de confecção, de esculturas que a gente faz, né? Cria, pesquisa, é todo feito um processo de criar, você joga às vezes até no papel que você vai fazer, você cria, você elabora, né? E eu sempre dou uma repassada por meus amigos, os amigos me ajudam. Para mim também um dos processos que existe de muita importância, certo? É a gente trazer lá do passado essas histórias e a gente fazer o conhecimento das pessoas, da criança, do adolescente, exatamente para poder a gente estar mostrando como eu trago ainda do meu muito mais passado ainda, do meu pai, avô, bisavô, tataravô, né, que tem as grandes histórias. E o mais importante é que a gente está difundindo, a gente está repassando esse processo todo, né? Entendeu? É uma das partes importantes, porque senão esse trabalho vai ficar um trabalho assim esquecido e ninguém vai saber de nada. Daqui a um tempo, uma criança que está estudando hoje, um adolescente, ele não vai saber de nada do nosso passado, de como foi feito, como foi criado. Isso não é interessante, isso não é história, né? Quer dizer, deixar uma coisa lá de outrora, que era bonito, a todo o trabalho, certo? Para mim é uma das coisas mais importantes que tem, é saber que um dia ele vai ser conservada, ela foi conservada a história, ela foi preservada e ela foi colocada aqui para poder todo mundo chegar a ver. O pessoal admira muito o trabalho aqui, dessas apresentações, porque acha muito interessante. Tem uma plástica, a arte visual, eles acham muito interessante, diz que tem um trabalho bom, um trabalho bem feito, né? Quer seja na arte visual, na plástica dos bichos, no confeccionar, porque a gente não tem assim um outro material que venha de fora. Nós temos que se virar aqui para fazer, nós temos que ir atrás, correr, fazer, criar, né? Confeccionar. Então, se torna assim uma coisa bem pura, né? Uma coisa bem da gente mesmo aqui, nata mesmo, né?